Oi, tudo bom? Estou aqui no canal do Jorge, ele me convidou para participar desse canal. Já tem um tempão e eu não paro muito aqui em casa e hoje eu estou aqui para poder aceitar o convite dele de participar do canal dele. Então, eu achei muito importante a gente falar sobre o que está atingindo o mundo, o jovem, falar sobre a depressão. Eu tive depressão 2 vezes na vida. Inclusive, na última vez, foi quando eu tinha meu filho. E foi muito difícil lidar com a depressão. Mesmo conhecendo Deus, sendo da igreja, eu tive depressão. Por quê? Eu era uma pessoa que vivia um pouquinho desligado, né? Me envolvia com muitas pessoas. Eu não me importava com isso de ter amizade com várias pessoas diferentes, porque eu tinha amor às minhas amizades. E devido às coisas que aconteceram comigo, eu tive depressão. E eu tive depressão e o meu filho estava muito pequenininho, estava com 2 anos, então foi muito difícil. Eu tinha medo. As pessoas não podiam olhar para mim, que me incomodava. Eu precisava tomar remédio, mas eu não tomei remédio, porque eu tinha cuidado de uma criança de 2 anos e eu não tinha como cuidar dessa criança. Tomar remédio, eu ia ter muito sono. Então, o que eu fiz? Foi nesse momento que foi muito importante, né? Eu ter a compreensão do meu marido. Ele me apoiou muito nesse momento. Ele me levava à igreja com ele. Eu tinha muito medo de sair de casa, mas eu ia. E chegava lá, eu tinha muito medo, ele me abraçava. E meus próprios amigos riam de mim. As pessoas não tinham noção do que eu passava. E eu tinha um amigo também que me apoiou muito, que era um pastor que morava aqui perto. Às vezes, quando eu precisava, eu pedia para ele orar por mim, que a oração é fundamental. A oração é muito importante. É muito importante a gente ter um contato com Deus e conhecer esse Deus melhor e confiar nele. Então são nesses momentos que a gente sofre muito, que a gente se apega a Deus e a gente conhece Deus melhor. A gente vê o quanto que Ele está nos abraçando. Então eu era uma pessoa que eu não me sentia uma pessoa vazia, muito triste, uma pessoa que tinha medo, não tinha paz para dormir. Mas com tudo isso eu era uma pessoa que fazia todo o meu serviço de casa, cuidava do meu filho. E quando eu ficava desesperada, eu pedia ajuda desse pastor, que era meu amigo, que morava aqui perto de casa. Porque então Jorge não estava aqui para me ajudar. O que aconteceu? A mulher dele começou a falar que eu estava incomodando, né, a casa dela, que eu estava invadindo a privacidade deles. Porque a gente é desesperador, você sente medo, você escuta a voz. É terrível. E você não tem sentimento por nada, nem por filho, nem por nada. Você só tem vontade de ficar isolado no lugar. E o que aconteceu? Eu ia muito na igreja, recebi oração, meu pastor me apoiou muito nesse momento. E foi, passando um tempo, eu decidi lutar contra a depressão. Não precisei tomar remédio. Tive muitos ombros amigos para me apoiar e pessoas também para me apontar. Com um certo tempo, foi passando, foi perdendo o pânico, o medo, pedi muito a Deus para me tirar dessa e Ele me tirou sem tomar remédio. Não fiz nenhuma loucura, mas confesso que teve uma vez que eu estava num lugar que minha vontade era de agarrar no pescoço de uma pessoa que estava perto de mim, gente. Aquilo ali foi uma coisa que me impulsionou, que eu tinha vontade de agarrar. Sabe o que eu fiz? Me segurei. Eu lembro que a Bíblia diz na Bíblia que a gente tem domínio sobre o nosso corpo. O que eu disse? Já que eu tenho domínio, não vou fazer isso, porque eu sei que isso não é a vontade de Deus. O que eu fiz? Eu lembrei do Salmo 23. Eu lembro quando eu recitei aquele Salmo 23 na minha mente, aquela vontade passou. Então eu pedi muito a Deus para me tirar da depressão. Então hoje eu sou uma pessoa compreensiva, uma pessoa que entende as pessoas quando estão passando por alucinações, que eu tive um pouco disso. E a depressão, ela é real. Mas você pode ter certeza que Deus ele te cura da depressão. Eu com 2 anos fui voltando ao normal, fui voltando cada dia eu ia melhorando. Foi muito difícil. Você imagina, eu tendo depressão com criança pequena de casa, ter que ficar sozinha. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu acredito que essa depressão foi pós-parto. E se eu te perguntar, e essas pessoas que passam, que são famosas, né? Muitos são ex-jogadores de futebol, que fala que teve um estágio de depressão, né? Às vezes tem muito dinheiro, conquista tudo na vida e tem depressão. Como é que você pode me dizer sobre isso aí? Então, a depressão são traumas emocionais que a gente passa na vida. Às vezes pode ser você gostava muito de uma pessoa, contava muito com ela, te largou. Pode ser a perda de alguém,
assim, são traumas. Eu, no meu caso, eu perdi uma tia que mataram, e também na época, a primeira depressão que eu tive que meu primeiro namorado terminou comigo. Aí depois, isso tudo ficava na minha cabeça, né? Tipo, rejeição de amigos, rejeição de pessoas que conviviam comigo. Isso foi tudo misturando. Aí eu tinha que ter me cuidado, ter me tratado. Chegou assim, na época eu tava mais frágil, quando eu tive meu filho, que aquilo veio tudo à tona na minha cabeça e aconteceu essa depressão. O que acontece? Eu acho assim que Deus é fundamental, a gente buscar a Deus, se apegar a Deus e pedir força a Ele para sair dessa. Porque às vezes você tá numa depressão, os seus amigos não vão te compreender. Muitos amigos meus riam de mim. Eu precisava de um apoio, eu tive do meu esposo, graças a Deus. Ele me abraçava, ele nunca questionou de nada, ele só me apoiava e ele, tipo assim, clamava a Deus pela minha vida. Foi muito importante essa minha recuperação. E às vezes, né, a depressão, né, eu vejo muita história de muitos jogadores de futebol que, né, outro dia eu estava vendo falar sobre um jogador, Nilmar, o nome dele, um jogador que jogou muito tempo no Internacional, que ele jogou na seleção, disputou Copa do Mundo, mas ele tinha um caso seríssimo de depressão. Ele passou um momento, eu vi uma entrevista dele que passou pela essa tal da depressão. Às vezes, a depressão, assim, eu na minha forma de ver, às vezes vai de encontro, às vezes com ação de algum tipo de encosto, às vezes haver muito pela parte pela essa parte aí social mesmo, mas muitas vezes é por algum tipo de encosto, algum tipo de coisa que às vezes atua na vida. Também tem um lado espiritual, nós sabemos que há também essa parte também. Mas a depressão pode ser abuso sexual na infância, a pessoa não se recupera disso, são traumas emocionais. Você tem que saber perdoar e viver a vida. Hoje em dia, graças a Deus, eu aprendi a tirar do meu coração todas as mágoas, todos os traumas, sou outra pessoa. Isso depende da própria pessoa querer mudar. Eu tive pessoas, por exemplo, que chegou pra mim e falou: por que você não se mata? Quer dizer, já tá... isso tudo vinha na minha cabeça. Eu não vou me matar, porque a vida ela é muito importante. A minha vida é única. E graças a Deus vou ver ela da vida, assim, Deus me deu essa vida, vou vivê-la, com certeza. Mas o que acontece? Eu não posso me matar porque a Bíblia fala que a gente não pode cometer suicídio. Então, quando você tiver que ter uma decisão na sua vida, você concilia com a Bíblia. Tá certo? Não tá certo, não faça. Tchau, até a próxima.